O pecado de morte. O pecado de morte, de fato, assassinou muita gente. Muitos estão debaixo da terra, enterrados mesmos, e em seus caixões, um sapato, um instrumento, às vezes uma esperança. O pecado de morte também matou alguns que ainda andam, comem, bebem, se casam. O pecado de morte enterrou sonhos, expulsou filhos de dentro de casa, filhas, separou relacionamentos. O pecado de morte trouxe desesperança, desespero, mãos trêmulas, outras mãos que tremem, quartos escuros, pessoas sobre as camas, anorexia, bulimia, obesidade, depressão, pânico. O pecado de morte conseguiu cumprir o seu papel. O pecado de morte cumpriu o seu papel com competência, e com muita competência. Excluiu, subjugou, advertiu, segregou, aterrorizou, fez com que homens grandes, fortes, musculosos tremessem. O pecado de morte fez com que algumas abortassem, utilizassem cintas, corressem do altar. O pecado de morte fez com que homens que, ora, apaixonados por Deus, acreditassem que esse Deus não os amasse mais. O pecado de morte fez com que muitos acreditassem que o perdão só viria dentro de um ambiente, atrás de um objeto. Mas calma, você vai florescer lá dentro. Tá tudo bem, porque você nunca pecou. O pecado de morte fez com que alguns olhassem para outros na internet e dissessem: essa pessoa só diz isso porque também é um pecador, e você não é. E você não é. Porque você não está enterrado num caixão. Você não está andando, comendo, vivendo, estando morto. O pecado de morte separou amigos. Amigos. Só que agora o pecado de morte não é mais pecado de morte. Que legal. Vamos falar para todos os que abortaram. Vamos falar para aqueles que já partiram. Vamos falar para aqueles que estão presos em quartos escuros. Vamos falar para aqueles que agora a Bíblia pode ser estudada. Mas e os que já partiram? E os que já se foram? E os que já morreram? E aqueles que de fato o pecado de morte matou? A esses está aguardando o juízo, o último dia, porque o departamento da salvação, ele está no quinto andar. No quinto andar dos meus sentidos, sentimentos, nas frações do meu eu, no flagelo das minhas emoções, nas pulsões da minha alma, aonde moram os meus medos mais ocultos. O perdão, ele é uma única moeda, e uma moeda de ouro, que se você tem a chance de segurá-la em seu punho, cerre-o com tanta força, porque se ele escorregar da sua mão, é apenas um. Mas alguns aguardam a ressurreição do último dia. Embora alguns fogem de ouvir, porque se essa pessoa está falando é porque também está morto. Se aquele pastor está dizendo, é porque naquela igreja pode-se tudo. Se aquele grupo está dizendo isso, porque aquele grupo é um grupo de pecadores. Sabe por quê? Porque aqui é o grupo dos vivos. E eu vou parar de ouvir esse, porque esse tornou-se um crítico. Porque para ele tudo pode. E o pecado de morte? Por mim tudo bem. Que continue cumprindo o seu papel, matando, com a impossibilidade da ressurreição no último dia.